Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Controladoria e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que trata de controle de resultados. Esse é o primeiro vídeo, tá? Vão ser dois também, né? Parte 1 e parte 2. E a bibliografia é a mesma, do Merchant e Van der Stede. E agora é o capítulo 2 que a gente trata. Bom, a gente viu no nosso vídeo anterior que o controle de resultados ele é indicado quando nós temos uma elevada capacidade de mensurar resultados em dimensões importantes e um excelente conhecimento a respeito das ações ou nenhum conhecimento a respeito das ações. Então a gente teria aqui essas duas opções. Muito bem, então nesse vídeo a gente vai explorar o que é o controle de resultados, quais são os benefícios, quais são as dificuldades e os aspectos críticos da implantação do controle de resultados. Bom, é tido como um dos elementos de maior influência no comportamento das pessoas nas organizações. Por quê? Lembrando que a nossa abordagem de sistemas de controle gerenciais e de controladoria é uma abordagem comportamental, ou seja, a gente busca construir mecanismos, desenhar sistemas e mecanismos que induzam bons comportamentos e reduzam a probabilidade de ocorrência dos comportamentos negativos para a empresa. O controle de resultados também é conhecido como pagamento por desempenho. Então, o exemplo típico é você recompensar as pessoas, ou seja, você dar recompensas monetárias ou não monetárias pelo alcance de resultados. E, obviamente, isso tem que ser pré-estabelecido, certo? Então, tanto as recompensas quanto os resultados esperados precisam ser comunicados previamente. E isso é o que causa a influência no comportamento. Porque ao saber previamente o que se espera e o que as pessoas vão ganhar caso elas alcancem aquelas metas, isso influencia o comportamento das pessoas. Então, um aspecto crucial, obviamente, é identificar quais resultados são desejados para a organização. E é crucial porque, uma vez definidos esses resultados, as pessoas vão persegui-los, caso elas entendam que as recompensas valem a pena, né? Então, a definição dos resultados é um aspecto crítico para um controle efetivo de resultados. A gente pegar como exemplo a saúde pública. Quais são os resultados desejados? Se pegar um hospital, por exemplo, ou uma unidade básica de saúde, quais são os resultados esperados dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros, das médicas, né? Das pessoas que ocupam diferentes cargos. Então, definir com clareza os resultados, às vezes, é bastante difícil. Então, o pagamento por desempenho, ele induz um comportamento orientado ao resultado. E aí é que tem a sua grande influência. Ou seja, a partir do momento em que você informa para as pessoas o resultado desejado e a recompensa pelo alcance dele, as pessoas vão desenvolver ações que provavelmente, na visão delas, no conhecimento que elas possuem, vão levar ao alcance desses resultados. Então, que aspectos são críticos nessa relação, na força dessa relação entre pagamento por desempenho e comportamento orientado a resultados? Os aspectos críticos são, primeiro, a potência dessa relação, e a potência vai depender tanto do nível de recompensa, quanto do tipo de resultado e a conexão entre recompensas e resultados. Então, se os resultados forem impossíveis, se a pessoa que está sujeita ao controle de resultado entender que é quase impossível alcançar aquilo que a empresa determinou,
a potência dessa relação vai ser fraca, porque a pessoa não vai, simplesmente ela não vai agir para alcançar esse resultado, porque ela não entende ser viável, né? Um outro aspecto são as consequências indesejadas. Dependendo da potência e da definição desses resultados, as pessoas podem focar excessivamente nesses resultados e deixar de fazer coisas positivas para a organização, mas que não serão remuneradas tão fortemente quanto os resultados estabelecidos. Se a gente pegar, por exemplo, na área de vendas, e você estabelece um pagamento, né, de comissão, por exemplo, imagina que um vendedor ele tem 0 de salário fixo e ele tem uma porcentagem das vendas, né, como sua remuneração. Então, esse tipo de pagamento, de sistema de remuneração, induz a uma busca por venda, mas não necessariamente uma cooperação com outros vendedores. Imagina que você tem vendedores com diferentes níveis de experiência na empresa e você gostaria que os mais experientes treinassem, orientassem os mais novos, os menos experientes. Dependendo de como foi definido o pagamento por desempenho, as pessoas não vão ter nenhum incentivo para ações cooperativas. Então essa é uma das consequências indesejadas. Bom, quais são as recompensas possíveis quando se fala em pagamento por desempenho? São recompensas monetárias, que podem ser aumentos de salário ou bônus, ou seja, um pagamento de um valor fixo uma vez só. Fixo não, né? Uma quantia paga uma vez só ao final de um período. Então, normalmente, isso se dá vinculado a um resultado da empresa, o alcance de um resultado em termos de EBITDA, ou de retorno, ou de lucro líquido e assim por diante. Estabilidade, então, a pessoa ter a sensação de que ela está entregando os resultados esperados e, portanto, a probabilidade dela ser mandada embora é muito baixa. Promoção, não apenas a promoção, mas a perspectiva de promoção. Então, quando a empresa tem um plano de carreira bem definido e as pessoas sabem a trilha de carreira do cargo que elas ocupam, então elas entendem também que alcançando os resultados ou superando as expectativas, a probabilidade delas avançarem na carreira é maior. E aí, consequentemente, elas ganham mais autonomia também, porque quem entrega os resultados está sujeito a menos interferência do superior, né? Então, isso é valorizado em muitos cargos. E a obtenção de cargos que as pessoas aspiram. É normal, né? As pessoas que têm uma capacidade e uma competência de entregar bons resultados, elas têm a expectativa de obter cargos importantes na organização. E o reconhecimento, que é algo que muitas vezes não é negligenciado. Algumas empresas elas focam tanto no estabelecimento de recompensas, de pagamentos, de promoções, que elas esquecem que as pessoas valorizam muito o reconhecimento, tá? O reconhecimento por fazer um bom trabalho. Esse é um aspecto que é bastante significativo no controle de resultados. Bom, o que o controle de resultados traz de benefício para a empresa, né? Quais que são os aspectos que ele contribui? Primeiro, uma cultura de meritocracia. É um assunto polêmico, né, meritocracia, porque parte do pressuposto que as pessoas têm pontos de partidas iguais, mas basicamente a meritocracia ela estabelece um senso de justiça, de que quem se esforça e produz melhores resultados recebe as recompensas por isso. E quem se esforça menos ou tem menos competência para produzir resultados vai acabar recebendo menos. Obviamente que a gente está falando aqui em contextos em que o trabalho em grupo não é tão relevante assim, porque aí já fica difícil você separar as contribuições de cada um no grupo, né?
esse pagamento por desempenho, ele influencia as ações e as decisões que as pessoas tomam. Por quê? Porque sabendo aonde a empresa espera que as pessoas cheguem e o que elas vão ganhar, todas as suas decisões acabam sendo direcionadas para o alcance desse objetivo. E esse é o risco também, né? De trazer consequências indesejadas no sentido das pessoas negligenciarem ações importantes que não são remuneradas, não recebem um prêmio por isso. As pessoas, a partir do momento em que você tem as pessoas certas, né, nos cargos e estabelece essa relação entre resultado e pagamento, é possível dar autonomia para as pessoas. E lembra que na matriz, se vocês voltarem depois no início, na matriz lá dos tipos de controle, a gente pode estabelecer controle de resultados quando eu consigo mensurar constantemente os resultados desejados, mensurar bem, e ao mesmo tempo eu não sei quais são as ações e decisões necessárias para produzir aqueles resultados. Mas as pessoas que ocupam os cargos sabem. Então, eu posso dar autonomia para essas pessoas, vinculando a produção do resultado desejado ao pagamento. E ao fazer isso, com o passar do tempo, as pessoas se especializam e elas descobrem naquilo que elas são boas, porque o esforço é direcionado, né, para a produção de resultado, e a própria empresa consegue desenvolver uma perspectiva dos talentos disponíveis. E ela pode alocar esses talentos e até mesmo replicar as habilidades dessas pessoas em outras funções, em outras áreas da empresa. E fazendo isso, a empresa consegue alocar as pessoas nas funções em que elas são mais produtivas. Então, esse também é um importante benefício do controle de resultados. Bom, mas o que é preciso para alcançar um bom controle de resultados? O primeiro aspecto é a definição clara desses resultados, certo? Isso é óbvio, né? Mas não é fácil, não é trivial. Também é necessária a mensuração adequada dos resultados. Muitas vezes a definição do resultado é bem feita, mas a mensuração dele é difícil ou é custosa. Tá? Terceiro, as pessoas precisam ser capazes de controlar suficientemente a ocorrência dos resultados, ou seja, elas precisam entender a conexão entre as suas ações e o alcance dos resultados. Caso contrário, elas não vão ser capazes de influenciar o resultado e não vão desistir de persegui-los. Bom, é uma forma dominante, né? O controle de resultados ele existe em praticamente todas as organizações de médio porte para cima. Então é uma forma predominante do controle de comportamentos, especialmente em cargos profissionalizados. O que são cargos profissionalizados? Cargos em que requerem um conhecimento e uma habilidade específica. Cargos de gestão, cargos que exigem nível superior de supervisão, né? E nesses cargos em que a gente tem profissões bem definidas, o perfil do ocupante do cargo, né, é vinculado a uma profissão bem definida, essas pessoas normalmente elas não apenas valorizam a autonomia, mas elas possuem um conhecimento que o superior muitas vezes não tem. Ele até pode ter tido, mas agora que ele ocupa um cargo de supervisão ou de gestão, não necessariamente ele tem mais esse conhecimento do que é necessário no dia a dia para produzir resultados. Então, é importante estabelecer o controle de resultados para esses cargos. Cargos com direitos de decisão. Então, quando você dá para determinados cargos a autonomia para tomar decisões sobre o uso dos recursos da organização, uma forma de alinhar os interesses dessas pessoas com o da organização é vincular o pagamento ao desempenho. A gente vai explorar isso no capítulo 9, que trata de incentivos. É necessário o uso de controle de resultados justamente quando você aumenta a autonomia das pessoas.
Ou seja, quando você vai implantar arquiteturas organizacionais descentralizadas, no sentido de que uma grande quantidade de direitos de decisão serão transferidos ou será transferida para indivíduos que estão distantes dos níveis superiores da hierarquia. Então, ao fazer isso, o risco, né, das pessoas fazerem um mau uso dessa autonomia de decisão aumenta. E aí a vinculação do pagamento ao resultado é uma maneira de compartilhar ou de reduzir esse risco, né, de mau uso dos recursos da organização. Por exemplo, a gente tem aqui um organograma de uma estrutura que é chamada estrutura organizacional funcional. Por quê? Porque a gente tem aqui a alta administração, que é o conselho administrativo, o CEO e eventualmente vice-presidentes. Aqui nós temos os departamentos, então é uma estrutura departamentalizada, funcional. Então nós temos aqui relações públicas, finanças, compras, produção, etc. Então esses níveis aqui de diretoria, eles recebem orientação e supervisão, monitoramento aqui do nível superior. E, por exemplo, se a gente pensar isso aqui como uma rede de supermercados, imagina uma rede de supermercados com 40 lojas espalhadas em várias cidades de um estado. Então a gente vai ter, por exemplo, o diretor de compras, ele cuida das compras de todas as lojas. O diretor de operações aqui, ele cuida das operações dos centros de distribuição, da logística, e da operação das lojas. O de vendas, ele também vai monitorar ou vai controlar aqui todas as filiais. Isso faz com que muitas vezes as decisões que estão aqui centralizadas na mão dessas pessoas sejam um pouco mais lentas, porque imagina você levantar informações de todas as filiais antes de tomar uma decisão. E às vezes distantes também do local onde os consumidores estão. Então, às vezes, esse diretor de vendas, por exemplo, ele não vai ter proximidade com as filiais, com os clientes que cada uma dessas filiais atendem. Não vai conhecer tão bem quanto um gerente de loja, obviamente. Então, é muito comum que as empresas, quando elas crescem muito, elas aumentam a complexidade da sua linha de produtos ou dos mercados em que elas atuam, que elas se organizem em outra forma, na chamada estrutura multidivisional. Essa estrutura multidivisional, ela, por exemplo, a gente no caso do supermercado, a gente poderia pensar aqui que vai ter uma sede corporativa, vai ter o conselho, o presidente do conselho, o CEO da rede, e nós vamos ter aqui as divisões, que podem ser regiões geográficas do estado, com algumas lojas, ou podem ser cada loja ser vista como uma divisão. E aí cada loja teria o seu departamento de finanças, a sua área de engenharia, de operações, de recursos humanos e de marketing. Então aqui nós daríamos um poder para o gerente de loja que ele não tinha anteriormente. Ele vai ter um poder de decisão muito maior. E, consequentemente, o risco dele tomar decisões ruins para a organização, caso haja um desalinhamento de interesse, também aumenta. E aí que entra o controle de resultados. Porque eu coloco, por exemplo, o gerente da loja como responsável pelo resultado da loja. E aí ele vai coordenar os demais departamentos, ele vai se tornar como se fosse um CEO da loja. Tá? Então aí parte do lucro, do resultado, do retorno da loja vai fazer parte da recompensa e do pagamento desse gestor, desse CEO da loja aqui. Bom, quais são os benefícios dessa combinação então de descentralização com controle de resultados? Que o board, ali em cima na hierarquia, e a administração central, eles vão focar na análise da efetividade das várias entidades. Então, pegando o caso do supermercado, o board e o CEO, eles vão analisar a lucratividade das diferentes lojas, das áreas, e as alternativas estratégicas.
Então, as decisões mais estratégicas passam a ocupar a atenção desse grupo de pessoas que está no nível mais alto da hierarquia. Então, ao invés de gerenciar uma organização, eles vão simplesmente definir os rumos estratégicos, analisando quais lojas estão com melhor resultado, aí eles vão lá e tentam replicar o modelo daquela loja para outras lojas. E aí vão avaliar possibilidades de abrir lojas em outros locais, em outros estados e assim por diante, ou seja, decisões estratégicas. E a execução das operações fica a cargo do responsável pela loja. Então, no caso do supermercado, né, o CEO do supermercado, que pode ser um gerente geral da loja, um diretor, o nome que se quiser dar, ele fica responsável pelo desempenho da loja. E ele vai prestar contas apenas desse desempenho. Enquanto que o número de lojas, as áreas de atuação, o tipo de produtos, etc., ou vamos dizer assim, a estratégia competitiva da rede vai ficar a cargo do board e do CEO. Isso induz uma cultura empreendedora, porque a remuneração do CEO da loja, vinculada ao próprio desempenho da loja, faz com que ele haja como se fosse dono. E o desempenho da loja certamente depende de ter clientes e do quanto os clientes gastam, então o foco no cliente aumenta. Há um melhor compartilhamento de riscos com o gestor das entidades. Por quê? Porque ele passa a ser responsável ele passa a ter muito mais responsabilidades. Por exemplo, no caso do gerente da loja, que é responsável pelo retorno, pelo lucro líquido, pelo EBITDA e etc., ele passa a ter uma responsabilidade muito maior. Só que, ao receber uma remuneração extra pela produção de resultado, é uma transferência do risco para esse gestor, né? E, ao mesmo tempo, uma recompensa desse risco. E cria-se uma cultura de desempenho, uma cultura que enfatiza a disciplina operacional, porque interessa muito para o gestor da loja ter resultados, ser eficiente. E, ao mesmo tempo, melhora a responsividade. Por quê? Porque esse gestor da loja ele está próximo ao mercado, ele está próximo ao cliente e ele pode tomar decisões, porque ele tem autonomia, que vão atender e vão ser mais eficientes no atendimento aos interesses do cliente, do que se ele tivesse que consultar cada decisão mais importante, se ele tivesse que consultar o superior, que teria que consultar o superior e assim por diante. Bom, quais são os desafios de colocar em prática essa combinação de descentralização com controle de resultados? Você pode perder economias de escala. Por exemplo, se cada loja, né, de uma rede de supermercados tiver um departamento de compras, você perde o poder de barganha se a atividade de compras fosse centralizada, por exemplo. Então, usualmente, as organizações multidivisionais elas centralizam algumas atividades, elas mantêm centralizadas. Por exemplo, compras. Então você poderia ter um departamento de compras para todas as lojas da rede de supermercados e a distribuição também seria feita para essas lojas. Por quê? Porque a economia obtida com a compra em grande escala compensaria a centralização dessas atividades num departamento. Então pode ter redundâncias operacionais, por exemplo, você vai ter recursos humanos de cada loja, você vai ter algumas repetições, né, de funções nas lojas que não teria quando você tinha uma organização mais centralizada. E pode ter mais oportunidades de corrupção, porque você está dando autonomia de decisão para pessoas que antes não tinham e que estarão distantes do controle central. Então, é possível, vai haver mais risco das pessoas fazerem mau uso dessa autonomia. Bom, o controle de resultados, ele é efetivo e ele permite atacar aqueles 3 problemas de controle que a gente viu no vídeo anterior. Então, os 3 problemas de controle típicos, né? O primeiro, falta de direcionamento. O controle de resultados, ele resolve esse problema,
Porque ao estabelecer o objetivo desejado, as metas e a remuneração, você já disse para a pessoa exatamente o que você espera dela. Então imagina, a gente está dando exemplo do supermercado, ao chegar para o gestor da loja e avisar ele qual que é a expectativa de retorno sobre o ativo, por exemplo, do supermercado, daquela loja, que se espera alcançar, ele vai agir buscando esse objetivo. E ao mesmo tempo isso resolve também o problema de motivação. Não vai precisar ter alguém vigiando, supervisionando, monitorando o gestor. Por quê? Porque o estabelecimento de recompensas pelo alcance de resultados já traz, resolve o problema de falta de motivação. As limitações pessoais, elas são contornadas normalmente, a gente vai ver nos próximos slides, pelo processo de seleção e a própria manutenção dos pessoas com bom desempenho. Vou explicar aqui em detalhes daqui a pouquinho. Então, medidas de desempenho, quando adotadas, elas ajudam a alta administração a responder questões de estratégia. Porque a partir do momento em que você estabelece um controle de resultados, você não precisa se preocupar com dar direcionamento para as pessoas, é possível se concentrar na efetividade das estratégias. É possível observar se as estratégias, por exemplo, no caso da rede de supermercados, que foram estabelecidas para as lojas, estão funcionando bem ou não. Por quê? Porque alguns gestores vão desempenhar bem, outros não. E aí é possível segregar se o problema é da estratégia ou é da execução da estratégia. Aí uma análise dos processos, das diferentes lojas ali no caso, vai permitir avaliar a conexão entre o desempenho das lojas e os processos desenvolvidos e os próprios gestores. Então o controle de resultados é a base da administração por exceção. Porque você imagina o seguinte, no caso, a administração por exceção é um princípio muito utilizado na gestão. Imagina o caso dessa rede de supermercado que tenha 30 lojas. Aquelas que estão desempenhando bem, que estão entregando os resultados, elas não precisam de nenhum tipo de intervenção. E aí a alta administração ela pode se concentrar apenas naquelas lojas que não estão conseguindo alcançar os resultados. E aí elas vão analisar se é uma questão da estratégia que não está adequada para aquele público que a loja atinge, daquela região, se há diferenças nos processos operacionais ou se é um problema do gestor. A questão de motivação é resolvida quando você vincula o pagamento por desempenho, o pagamento ao desempenho, já mencionei isso, e as limitações pessoais também. Por quê? Porque o pagamento por desempenho, ele atrai as pessoas que sabem que podem entregar um bom desempenho. E ao mesmo tempo, eles permitem identificar quem não consegue entregar o resultado desejado. Então, esse aumenta o risco para o gestor, porque você tem uma remuneração variável, Normalmente você dá uma remuneração base, um salário fixo inferior ao do mercado, mas dá uma remuneração variável que permite ele ter um ganho superior ao do mercado. Então, quem não tem competência para alcançar os resultados que a organização quer, vai acabar ganhando menos do que ele gostaria, e aí a própria pessoa ou a organização vai notar que precisa fazer uma substituição. E aqueles que têm bom desempenho, aqueles que têm competência, que têm habilidade, experiência, eles vão receber uma remuneração que vai fazer com que essas pessoas tenham interesse em se manter no cargo. Tá bom? Bom, no nosso próximo vídeo a gente vai discutir os aspectos mais operacionais da implantação do controle de resultados. Tá certo? Obrigadão.